Oi, gente, nós estamos aqui para gravar mais uma aula para a turma do 8º ano, a nossa aula de número 5. E hoje nós vamos falar sobre concorrência de pronomes átonos e leísmo. Professora, que danado a concorrência de pronomes átonos? A gente vai descobrir agora, né? E o objetivo da nossa aula é justamente aprender sobre isso, aprender a estudar as estruturas pronominais em língua espanhola e, claro, aumentar um pouquinho do nosso vocabulário. Então, bora simbora! Antes de mais nada, as nossas diquinhas de sempre, né? Façam as suas anotações, revisem os assuntos e não esquece que todo o nosso material da aula está lá no blog Educar para Transformar Vitória. Então é só você ir lá nas aulas de espanhol, né, que você consegue baixar o material para estudar com mais calma. Lembrando que também as aulas estão no YouTube, então você pode ir lá acessar sempre que você quiser. E as dicas para aprender espanhol, né? Use o dicionário, leia textos em espanhol, assista filmes e escute músicas em língua espanhola, porque isso ajuda muito a você aprender novas palavras, a habituar o seu ouvido com o idioma e a aprender a ter fluência na língua. Baixe jogos em espanhol, né? Tem um joguinho que eu sempre indico, que é o Duolingo, porque ajuda você com a gramática, a praticar a parte gramatical. E não deixa de fazer as atividades, tá bom? Então vamos lá. Pronombres personales átonos. A gente estudou os pronomes pessoais, né, na aula anterior. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre o que são pronomes átonos. Né? Lembrando que a gente vai dar só uma revisada no assunto. Então, se você tiver dúvida, você pode perguntar ao seu professor, você pode ir lá no blog, na aula do YouTube, assistir com mais calma, né? Para anotar suas dúvidas e perguntar lá ao seu professor, porque agora a gente vai dar mais uma revisada do que são pronomes pessoais átonos para a gente poder aprender sobre concorrência de pronomes pessoais. Então, bora lá! Existem os pronomes átonos em língua espanhola, certo? E eles são divididos em dois, complemento direto e complemento indireto. Os pronomes de complemento direto em espanhol correspondem ao nosso objeto direto em português, certo? Ou seja, é aquele que recebe a ação direta do verbo. Então, vamos ver alguns exemplos. Ó. Mis primas llegaram y las voy a ver mañana. Então, quem foi que chegou? Eu tenho aí, ó, vou traduzir para o português para ficar mais fácil. Minhas primas chegaram e vou vê-las amanhã. Então, eu tenho, ó, quem foi que chegou? Mis primas. Então, ela é um complemento direto. Ela está complementando o verbo, ligando-se a ele de forma direta. E las voy a ver mañana, certo? Que também esse las significa elas, certo? Então, também está complementando o verbo. E a gente tem o complemento indireto, que corresponde em português ao nosso objeto direto, certo? Então, o pronome complemento indireto é um pronome pessoal com função de objeto indireto, ou seja, recebe indiretamente a ação do verbo. Ô professora, e o que é receber diretamente ou indiretamente a ação do verbo? A grosso modo, é quando ele não precisa de uma preposição para se ligar ao verbo, tá bom? Vamos para o exemplo. Ana me escreveu uma carta, que significa Ana me escreveu uma carta. Então, esse me é o complemento indireto, porque eu tenho o verbo escrever, que é um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, ele pede os dois complementos. Quem escreve, escreve alguma coisa para alguém. Então, eu tenho escreveu uma carta, que é o meu complemento direto, para quem? Para mim, que é o complemento indireto, tá certo? Então, a gente tem os pronomes pessoais átonos que fazem essa função em língua espanhola.
Então, agora a gente vai ver na tabelinha quem são os pronomes pessoais átonos. Lembrando que esse primeira, segunda e terceira pessoa que a gente tem aí são os pronomes que a gente estudou, né? Quando a gente viu lá as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós outros, vosotros, eles, que são as pessoas do discurso, são as mesmas pessoas para o pronome pessoal átono, certo? Então, a gente tem, ó, para a primeira pessoa, me, te, lo e lá, que aí a gente tem feminino e masculino, nós, os, los e las. Então, a gente tem os pronomes pessoais átonos, singular e plural, e os de terceira pessoa a gente tem masculino e feminino, tá bom? E os de complemento indireto também, ó, me, te, le, se, nós, os, les e si. Então, se vocês observarem, os pronomes de primeira e segunda pessoa, tanto no singular quanto no plural, são iguais, tanto para complemento direto quanto para o complemento indireto. O que vai mudar são os de terceira pessoa, que para complemento direto eu tenho lo, lá, los e las, e para complemento indireto, le e si, les e si, certo? E aí agora a gente vai seguir para a colocação desses pronomes. Como é que a gente usa os pronomes átonos em língua espanhola? Quando a gente tem o verbo conjugado, a gente coloca eles antes do verbo. El cantor me dio um autógrafo. O cantor me deu um autógrafo. Então, a gente coloca o me antes do verbo dar, deu, certo? Quando o verbo está no infinitivo ou no gerúndio, que são formas nominais do verbo. Professora, quando é que eu sei que o verbo está no infinitivo? Quando ele não está conjugado. Quando ele termina com AR, ER ou IR, que ele não está conjugado, é a forma do verbo no infinitivo. E ele no gerúndio é quando ele termina com NDO. Por exemplo, cantando, andando, bailando. Então, ele está no gerúndio, certo? A grosso modo, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, quando o verbo está no infinitivo ou no gerúndio, a gente usa o pronome depois do verbo. Voy a darle a Ana el autógrafo. Vou dar a Ana o autógrafo. Cantando-lhe al niño, recuerdo minha infância. Cantando para o menino, recordo minha infância. Então, preste atenção, ó. Sempre vai vir depois do verbo. E fica coladinho com ele. Não tem hífen para separar, não, tá? E com perífrase verbal de infinitivo ou de gerúndio. O que é perífrase verbal? É quando a gente tem dois verbos que significam uma coisa só. Certo? Aí a gente pode usar ou antes ou depois da perífrase, da expressão toda, tá? Porque aí a gente vai ter dois verbos. La música me va a gustar. Ou va a gustar-me, que significa eu vou gostar da música. Certo? Então, a gente tem ó, o me antes da perífrase, me va a gustar, ou depois, va a gustar-me. Não pode ficar no meio, tá, gente? Lembra bem disso. E agora a gente vai ver a ordem de colocação dos pronomes átonos, que é a nossa concorrência de pronombres átonos. Por quê? Em espanhol, né, vocês vão perceber, quando vocês estiverem lendo, quando vocês estiverem ouvindo músicas ou assistindo vídeo, que eles usam mais de um pronome, né? Dois pronomes para falar da mesma coisa. Existe essa forma de falar em espanhol. Então, a gente vai aprender hoje como é que a gente coloca esses pronomes na frase para que a gente possa falar de maneira correta. Então, quando em uma frase tem o complemento direto e indireto, para fazer referência a eles,
usamos os pronomes na seguinte ordem. Então, quando uma frase ela tem tanto um complemento direto quanto um complemento indireto, aí a gente usa primeiro o pronome de complemento indireto e depois o pronome de complemento direto e aí depois o verbo, certo? Como assim, professora? Assim, ó. ¿Sabes aquela guitarra elétrica? ¿Me la compras? Sabe aquele violão? Você compra para mim? Então, eu tenho, ó. Me la compras. Me, complemento indireto. La, complemento direto. Compras. Por quê? Porque quem compra, compra alguma coisa para alguém. Então, o verbo precisa dos dois complementos. Esse me significa que a guitarra vai ser comprada para mim e esse lá significa a própria guitarra. Para eu não dizer guitarra de novo, aí eu digo me la compras, certo? Então, a gente tem, ó, o me, o te, o nós e o os, que são os pronomes de pessoa, e aí a gente usa o lo, o lá, ou los e o las. Então, sempre vem primeiro de complemento indireto e depois o de complemento direto. Vamos ver outro exemplo. Aqui estão as partituras. Te las he traído. Ou seja, aqui estão as partituras, eu te trouxe, certo? Então, ó, te está se referindo à pessoa para quem a gente trouxe, que no caso é tu. E las significa a própria partitura, porque quem traz alguma coisa para alguém. Então, vai ser sempre aqueles verbos que a gente chama de transitivo direto e indireto, que pedem os dois complementos, tá? El piano está perfeito. No los afinaram ayer. O piano está perfeito. Ele foi afinado ontem, tá? Gente, lembrando que eu estou traduzindo, né, a grosso modo, assim, rapidinho, para a gente poder seguir com a nossa aula, porque nem sempre as estruturas gramaticais de espanhol são iguais às estruturas gramaticais de português, tá bom? Então, não vou traduzir ao pé da letra não, né? Porque é para também a gente se acostumar a ir entendendo a estrutura da língua espanhola. Então, a gente tem outro exemplo aí, ó. Las partituras estão listas. Os la he mostrado. Lembrando, ó. Las partituras estão listas. As partituras estão prontas. Lembra que eu já tinha falado aqui uma vez que listo em espanhol é pronto? Os las han mostrado. Ou seja, as partituras. Os para vosotros. Ou seja, quem mostra alguma coisa para alguém. Certo? Então, a gente vai usar sempre os dois. Presta atenção. Quando os pronomes le e les, que são os pronomes de complemento indireto, vêm antes das formas lo, la, los e las, que são os pronomes de complemento direto, são substituídos por si. Para quê? Para que não exista uma cacofonia. O que é cacofonia? É quando o som de duas palavras se unem e formam um som que não é legal, sabe? Aquela coisa que não fica bonito de se ouvir. Então, para que não haja essa cacofonia, a gente troca o L pelo S. Como assim, professora? Ó, se eu tenho lê lá, eu não vou dizer lê lá, sei lá. Se eu tiver les lá, eu não vou dizer les lá, vou dizer sei lá. Então, toda vez que a gente tiver esses pronomes juntinhos, ó, e aí eu fiz a tabelinha para ficar mais fácil de vocês identificarem, mas toda vez que o pronome le e o les vier antes de lá, las, lo e los, a gente troca pelo si, tá bem? Olha aí o exemplo. Le doy el café a José. Dou café a José. Então, se eu fosse
colocar, né, só os pronomes, ficaria le, lo, doi. Então, eu não posso dizer le, lo, doi, né? Fica uma cacofonia feio. Então, a gente diz se lo doi, ou seja, dou o café a José. Se lo doi, certo? Les di el chocolate a José e a Maria. Então, eu tenho aí, ó, o complemento direto, chocolate, que aí a gente substituiria por lo, e eu tenho José e Maria, que significa que a gente substituiria por les. E aí, ó, tá vendo que na frase inteira a ordem tá vindo primeiro o complemento direto e depois o complemento indireto. E aí, se a gente vai fazer a colocação do pronome átono, a gente tem o complemento indireto na frente. Quem são? José e Maria. E aí, se a gente for substituir José e Maria por um pronome, a gente tem les. E o chocolate, que é o complemento direto, se a gente substitui por um pronome, a gente tem lo. E aí, a gente não pode dizer les lo di, a gente diz se lo di, certo? Esta construção ocorre quando o verbo existe um objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Existe não, gente, exige, desculpa. Então, é aquilo que eu falei. A gente sempre vai ter nessa colocação de pronome direto e indireto, essa concorrência de pronombres, quando a gente tem um verbo que é chamado de transitivo direto e indireto. E aí, eu trouxe na tabelinha para vocês um dos principais verbos, né, que são transitivos direto e indireto, que se enquadram nessa questão, para que vocês possam saber que quando virem esse verbo, já sabe que a gente vai precisar usar os pronomes dessa forma. E são os verbos que são mais utilizados, né, em língua espanhola. A gente tem decir, que significa dizer. A gente tem oferecer, que significa oferecer. A gente tem dar, que significa dar. Mandar, que significa mandar. Pedir, que significa pedir. Escrever, que significa escrever. Mostrar, que significa mostrar. E explicar, que significa explicar. Então, ó, sempre quem diz alguma coisa a alguém. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Então, a gente sempre precisa desses dois complementos. E aí, quando a gente tiver esses dois complementos, a gente já sabe que essa posição de complementos direto e indireto seguem essa regrinha, certo? E aí, a gente entra no que a gente chama em língua espanhola de leísmo. Que danado é leísmo? Lembra que a gente estudou sobre o vosseu? Pronto, o leísmo também é uma característica da língua espanhola, né? Que os falantes, eles têm aquele cacoete, que a gente chama aqui, né? A gente também tem os nossos vícios de linguagem, o nosso jeito de falar, que nem sempre está correto gramaticalmente, e no espanhol não é diferente, e é o caso do leísmo. O leísmo é quando a gente troca os pronomes direto, lo, lá, los e lá, e bota tudo lê. É tudo lê. Que é para não confundir que tá errado, então é tudo lê. Só que isso é um vício de linguagem, isso não está gramaticalmente correto, então nem sempre isso é aceito, tá? Como assim, professora? Olha aí o exemplo. Nunca mais vi a Carlos tocando a guitarra. Então, eu tenho destacado a Carlos, que vai ser o nosso pronome de complemento direto, que eu vou trocar na próxima frase, ó. Nunca mais lo vi tocando a guitarra. Nunca mais vi Carlos tocando o violão, certo? Então, ó, nunca mais lo vi tocando a guitarra. E aí, no leísmo, o que é que os espanhóis fazem? Nunca mais le vi tocando a guitarra. Esse é o leísmo, é trocar o lo pelo le. Pode parecer uma coisa simples, uma besteira que acontece e que fica até mais bonitinho, ou a gente pode fazer de boa, mas a Real Academia Espanhola, né, a RAE,
que é a que, vamos dizer assim, normatiza a gramática de língua espanhola, ela não aceita o uso do le no lugar do lá e admite, em alguns casos, o uso do le no lugar do lo. Mas o fato de ela admitir não significa que ela aceita como correto. É aquela coisa de, já está sendo tão usado que a gente já se habituou e já faz parte da língua, mas não é gramaticalmente correto, certo? Então, vamos lá, ó. E existe ainda o leísmo chamado de leísmo de cortesia, que aí o leísmo só vai ser utilizado substituindo usted, senhor. Lembra que a gente estudou esse uso dos pronomes usted como pronome de cortesia? Pronto, esse leísmo de cortesia, aí ele é só usado nesse caso, né? A pessoa fala lá o lá certinho, o lo certinho, mas aí quando vai usar o usted ou o senhor, aí ele usa o le. No lugar, ó, le atenderei em breve, senhor, ou atenderei em breve, certo? E aí eu troco no lugar do lo, que seria o correto, eu coloco o le. Isso é chamado de leísmo, tá bom? É uma coisa simples de se entender, é uma coisa que faz parte muito mais da oralidade do que da escrita, embora que quanto mais a gente fala uma coisa, a gente acaba achando que aquilo está certo e acaba transcrevendo aquilo, né, levando aquilo para a nossa escrita e acaba cometendo um erro gramatical por conta disso. Então, é muito importante que vocês saibam sobre esse fenômeno, porque se você está assistindo um vídeo de um nativo falando em língua espanhola e aí ele fala o le no lugar do lo, aí você fica, oxe, mas a professora disse que era para botar o lo e ele está botando o le. Então, quem é que está errado, a professora ou ele? Nenhum dos dois, né? Porque na linguagem informal a gente sabe que a gente pode usar, né, a língua de uma forma mais suave, vamos dizer assim, né? Sem estar muito amarrado na gramática. Não estou dizendo que é para sair por aí falando errado, não, viu, minha gente? Estou dizendo que na linguagem informal a gente tem essa liberdade. Mas é muito importante a gente saber o certo, para quando a gente precisar falar o certo, a gente saber falar, né? A gente conhecer as duas formas, tá bom? Então, vamos praticar um pouquinho essa colocação pronominal. Primeira frase, ó, vamos ver aí. No llevas reloj? Então, eu estou recebendo a pergunta se eu não estou de relógio. Aí eu respondo, ó, no. Unos ladrones. Então, se a pergunta foi para mim, qual é o pronome que eu coloco? Me. E eu estou falando do relógio. Então, eu uso lo, porque é ele, o relógio, certo? Então, no lleva el reloj? No. Unos ladrones me lo roubaram, certo? Vamos para a próxima frase, ó. Voy a dejar los gatos a tus padres. Então, para a gente saber essa colocação, a gente precisa observar um pouquinho a frase, ó. O que é que eu vou deixar? Vou traduzir para ficar mais fácil. Vou deixar os gatos em teus pais. Não é que a gente vai deixar o gato na pessoa não, tá, gente? Isso é aquela forma que a gente tem para dizer, ó. Sabe quando a gente diz em português assim, vou deixar lá em manhinha, que significa que a gente vai deixar na casa da nossa mãe. Então, é a mesma coisa aí. Quando eu digo dejar a tus padres, é que eu vou deixar lá na casa dos teus pais, tá bom? Então, eu tenho, ó, voy a dejar quem? Los gatos. Aonde? A tus padres. Então, eu digo, no se los dejes porque no están en casa. Se eu estou me referindo a tus padres, que complemento indireto. E los, aos gatos. Aí lembra que quando a gente tem les, los, a gente não pode dizer no les los dejes porque não estão em casa. Vê que coisa feia. Então, a gente diz no se lo dejes porque não estão em casa. Tá certo? E por último, a gente tem nosotros no tenemos coche para prestarte. Nós não temos carro para te emprestar. Então, o que é que nós não temos? Carro. E quem é que não tem o carro?
nós. E aí eu já dei o spoiler da primeira resposta. Então é assim que nós lopidas, o carro. Então, assim que nos lopidas, não peça para a gente o carro que a gente não tem, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu sei que às vezes o assunto não é tão fácil, mas se você estudar, ler direitinho, se você tiver com dúvida, pergunta ao teu professor, que com certeza ele vai te ajudar, tá certo? Então, gente, essas foram as nossas referências da aula de hoje, tá? O material que a gente consultou. Lembrando que esse material vai estar disponível para vocês lá no blog. Então, vocês podem ir lá, baixar, ler com calma, anotar as dúvidas de vocês, perguntarem ao professor, tá certo? Assistir às aulas no YouTube quantas vezes vocês quiserem, tá certo? E espero vocês na próxima aula. Tchau!